Isso eu quero dizer para a igreja que Jair Bolsonaro é presidente do Brasil. Nos últimos anos, Bolsonaro encontrou no meio evangélico não apenas um público, mas um caminho. Um caminho para consolidar sua imagem, ampliar sua influência e transformar a fé em capital político. E isto é uma demonstração de que o Deus a quem ele honra, com certeza o honrará no próximo mês de outubro, no dia da eleição geral. Assim, senhor presidente, o senhor é o nosso pré-candidato, mas esperamos que no mês de outubro, amados, para envergonhar o diabo, para dizer àquela gente que não gosta dos crentes, que Jesus Cristo, o Senhor, dará a este homem a vitória no primeiro turno, se Deus assim permitir. Muito obrigado. E enquanto essa relação crescia, algo acontecia dentro da própria igreja. Divisões, conflitos, tensões silenciosas. A mensagem espiritual, aos poucos, começou a disputar espaço com o discurso político. O apoio evangélico a Bolsonaro não foi o problema. O problema foi o modo como essa relação foi construída e o preço que ela começou a cobrar. O pessoal não vai votar. Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, está exercendo seu 7º mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Para entender essa história, é preciso voltar ao início. Há um período em que o Bolsonaro ainda era apenas um deputado do baixo clero, longe dos grandes holofotes, mas atento aos sinais do tempo. Entre 2016 e 2017, Bolsonaro passou a circular com mais frequência pelo universo evangélico. Cada visita, cada foto, cada culto, tudo cuidadosamente registrado. Ele percebeu cedo que ali havia mais do que espiritualidade. Havia confiança, pertencimento e, acima de tudo, um enorme poder de mobilização. E foi nesse ambiente que ele decidiu plantar suas primeiras sementes políticas. Então veio o gesto simbólico. Em 2016, Bolsonaro é batizado no Rio Jordão, em Israel. A cena percorre o país com um momento de renascimento. Mais do que um ato religioso, o batismo se transforma em uma poderosa peça de comunicação. Uma imagem que dizia: ele é um dos nossos. Era a legitimação perfeita para quem buscava espaço entre os fiéis. A partir daí, a aproximação ganha força. Bolsonaro abraça as pautas que mais mobilizam o público evangélico. Que eu acolha isso, apresente uma emenda à Constituição e modifique o artigo 226, porque lá está escrito que família é homem e mulher. Mesmo mudando isso, como não dá para emendar a Bíblia, eu vou continuar acreditando na família tradicional. Um presidente que acredita e valoriza a família vai respeitar a inocência das crianças em sala de aula. Não existe essa conversinha de ideologia de gênero. Isso é coisa do capeta. Enquanto isso, lideranças religiosas passam a abrir seus púlpitos, suas mídias, suas plataformas e seus corações ao candidato que prometia proteger valores cristãos. O púlpito então começa a se transformar também em palanque.
Em 2018, a fusão se completa. Bolsonaro já não é apenas um visitante. Ele é apresentado como escolha natural, como defensor da fé, como contraponto ao medo. Vídeos de orações, participações em cultos e transmissões ao vivo se tornam rotina. A campanha política entra pelas portas das igrejas e as igrejas entram pela estratégia de campanha. No fim daquele ano, o resultado nas urnas confirma o impacto dessa aliança. Em algumas regiões, mais de 70% dos evangélicos votam no candidato. A união estava selada e Bolsonaro se consolidava como o principal líder político dentro do universo evangélico brasileiro. Mas toda fusão traz consequências, e ao longo dos anos seguintes, elas começaram a aparecer. A mistura intensa entre fé e política acirrou disputas, dividiu igrejas, fragmentou famílias e desgastou a credibilidade espiritual das instituições. A fé, antes vista como refúgio, passou a ser confundida com bandeira ideológica. A igreja, antes porto seguro, tornou-se arena. E há um ponto ainda mais profundo. O grande problema da agenda evangélica na luta contra a esquerda não foi defender pautas morais, mas ter se contentado apenas com elas. A luta contra o aborto, contra a liberação das drogas, contra a ideologia de gênero. Tudo isso se tornou uma espécie de rota de escape diante da mensagem central do evangelho que diz: arrependa-se. Esse fenômeno se tornou tão forte que muitos cristãos passaram a acreditar que por defender politicamente as pautas certas, isso seria suficiente para torná-los crentes genuínos. Se isso fosse verdade, as quase 50 milhões de evangélicos do país, a maioria contrária às pautas progressistas, já seriam o maior exemplo moral, espiritual e social da nação. Mas não são. E essa contradição começou a revelar algo incômodo. O conflito político que tomou conta das igrejas expôs um problema interno. A quem de fato os cristãos têm adorado? A retórica religiosa passou a carregar uma mensagem perigosa, que se arrependam os esquerdistas, porque nós, por defendermos as pautas da direita, já estamos salvos. E assim, a política deixou de ser apenas posição e passou a ser identidade espiritual. Se existe uma abominação da esquerda que se revela no confronto com a fé cristã, também existe a abominação da direita, revelada quando se acredita que basta uma conversão política, que basta votar no candidato certo, para legitimar alguém diante de Deus. Como se o simples alinhamento partidário pudesse substituir a ação transformadora do Espírito. Como se um voto bastasse para garantir salvação, fé, moral e até participação na ceia do Senhor. Abominação maior do que essa, só blasfêmia contra o Espírito Santo. No fim, a pergunta que fica é simples e profunda. Quando a fé se une tão intensamente à política, quem realmente ganha? Para muitos, a resposta está clara. Bolsonaro cresceu, mas a igreja, essa saiu ferida, dividida, exposta e muitas vezes distante do evangelho que diz defender.